começarmos essa videoaula, vamos nos apresentar. Olá, meu nome é Gustavo, tenho 26 anos, moro em Uberlândia. Meu nome é Jade, eu tenho 21 anos e eu sou da cidade de São Paulo. Olá, meu nome é Viviane, tenho 22 anos, sou da cidade de Prata, Minas Gerais. Agora que pelo menos você já sabe o nosso nome, vamos para a aula. Vocês já se perguntaram o porquê da paisagem de Uberlândia ser como é? E trazendo um pouquinho mais perto, vocês sabem o que levou o bairro de vocês a ser assim hoje? Ou por que alguns bairros terem melhor estrutura do que outros? Também podemos fazer essas mesmas perguntas na escala nacional. Por que algumas cidades são maiores ou mais concentradas do que outras? Os problemas que tem nessas cidades existem na minha? Bom, talvez sejam perguntas difíceis de ter uma resposta na ponta da língua, né? Mas fica mais fácil se tentarmos juntos. Bora lá? Existem diversos fatores que influenciaram e ainda influenciam a dinâmica de um território e a forma como o vemos atualmente. Na aula de hoje, vamos focar no processo de urbanização e alguns conceitos que dela derivam. Urbanização pode ser definido como um processo de constituição e organização espacial centralizada em um determinado local, para a constituição das relações sociais, das formas econômicas e também políticas. Esse processo ocorre ao redor do mundo e está diretamente ligado ao aumento da população em áreas urbanas e à diminuição em áreas rurais. Não podemos esquecer de salientar que o processo de urbanização é algo extremamente dinâmico, que começou a ocorrer no fim do século XVIII e ainda ocorre nos dias atuais. Como já dito anteriormente, o espaço urbano representado pelas cidades começa a ocupar um papel central, onde começa a se estabelecer e agrupar a nova dinâmica social, a da sociedade capitalista e também as suas demandas. Mas talvez você esteja se perguntando, então isso quer dizer que não existiam cidades ou processos urbanos antes desse período? Bom, existiam sim, mas a partir do século XVIII temos uma forma específica de constituição do espaço urbano, a que vemos hoje em dia. Que tal agora pensarmos quem são as pessoas, os agentes que são responsáveis pela organização, constituição deste espaço urbano? As relações predominantes nesse período são as capitalistas, onde uma parcela detém os meios de produção e outras são os expropriados desses meios. Estando esses dois lados em conflito, a cidade se torna campo de atuação dos mesmos. Mas afinal, quem são esses agentes que tanto falamos e que estão presentes no espaço urbano? O espaço urbano abriga proprietários dos meios de produção, que são donos de grandes indústrias e grandes empresas comerciais, proprietários fundiários, donos de grandes parcelas de terra, promotores imobiliários, que lucram com a venda, revenda de aluguel sobre imóveis e terrenos, realizando especulações sobre áreas da cidade. Temos também o Estado como grande órgão regulador do planejamento urbano, que direciona as políticas futuras de crescimento da cidade. E, por fim, os grupos sociais excluídos, aqueles que não participam diretamente das decisões sobre a cidade, mas que nela habitam, e são usados pela necessidade de mão de obra para o funcionamento do processo de acumulação de riquezas dos outros grupos. Somados esses grupos, todos colaboram ativamente na constituição do espaço urbano. Já que o espaço urbano é constituído pelas relações de todos esses grupos, como então surge a segregação espacial? Ela ocorre pela busca de agentes empresariais de meios de produção fundiários e imobiliários em construir um espaço urbano que sirva para as suas acumulações, ou seja, a cidade é pensada segundo os interesses desses grupos. Não podemos esquecer o papel regulador do Estado, que os auxilia nessa construção. Assim, haverá áreas na cidade, como os espaços residenciais, que serão voltados para as pessoas que têm a condição de pertencer a estes grupos. Seu objetivo é promover formas com que essas pessoas possam se deslocar, ter segurança sobre suas propriedades garantidas e que possam conviver com pessoas que tenham rendas próximas às suas. Quanto aos menos favorecidos, estes são colocados em bairros com condições bem diferentes do grupo anteriormente apresentado, onde conviverá com pessoas que terão as mesmas condições de vida que a sua. Esse grupo nem sempre possui condições
de ter residências próprias, muitas vezes necessitando alugá-las de agentes imobiliários. Suas condições de deslocamento ficam limitadas à mobilidade para o trabalho, sendo renegado o lazer e acesso aos mesmos espaços que os outros grupos, pois suas condições financeiras não permitem. Com isso, a segregação espacial se realiza, tendo dentro da cidade espaços delimitados para determinados grupos de pessoas viverem e conviverem, não podendo se deslocar para as outras localidades. Dentro desse assunto, dois conceitos são fundamentais e inerentes a esse processo: o de favelização e o de gentrificação. Favelização caracteriza-se pelo processo de constituição de áreas urbanas ocupadas de forma irregular. Esse processo ocorre por pessoas não terem condições de renda para arcar com as exigências de moradia, deslocamento e sobrevivência dentro das cidades. Essa parcela da sociedade buscam locais que não têm boa estrutura, mas que se encaixam em suas condições de renda. Normalmente, essas localidades ficam mais afastadas dos grandes centros urbanos, se localizando mais às margens das cidades, no que chamamos de periferias ou, em certos lugares, favelas. Já o termo de gentrificação pode ser caracterizado como o processo de reorganizar uma área da cidade que antes era pouco estruturada ou abandonada, onde a população sobrevivia em condições de vulnerabilidade. E a partir de investimentos, o local começa a se valorizar economicamente falando. Com isso, o preço do aluguel e de produtos que antes eram acessíveis à população começam a aumentar, dificultando que essas pessoas permaneçam no local. Aos poucos, a área vai se valorizando e chamando a atenção de novos moradores que consigam subsidiar suas vidas ali. Nesse exemplo dado, fica evidente como o processo de gentrificação reestruturou a área para atender os interesses daqueles que especulam sobre a terra e sobre os imóveis. Como forma de trazer para o real toda a teoria que já falamos, que tal fazermos um exercício de reflexão através de fotografias e imagens de satélites? Através desse exercício, conseguiremos ver os processos de segregação social, favelização no espaço urbano. Vamos usar exemplos de duas grandes cidades e Uberlândia, buscando trazer um pouco para a nossa realidade local. Bom, nessa primeira imagem temos a favela da Rocinha, que é localizada na zona sul do Rio de Janeiro. Ela faz divisa com o final do bairro e da Praia do Leblon, e também com o Morro do Vidigal. Como podemos ver na imagem, a vista é paisagística e atrai uma movimentação muito grande de turistas para a região. Se prestarmos atenção, notamos a presença de uma avenida que separa as duas partes da imagem e que divide duas realidades de grande diferença. Na parte da frente está o Leblon, com construções de prédios para moradia ou hotelaria, e que é um dos quilômetros quadrados mais caros do Brasil. Ou seja, é uma localidade bastante valorizada, que aglomera pessoas com alto poder aquisitivo, que tem uma estrutura de funcionamento de grande porte e mobilidade, além de comércios e lojas que atendam à necessidade desses moradores e turistas. Também podemos notar a característica de uma área com uma grande organização e planejamento urbano. Já na parte inferior da imagem, vemos a Rocinha, complexo que foi se estruturando pelo ponto de vista do poder público, de forma ilegal. A ocupação do espaço não respeita uma lógica de funcionamento estruturada como no Leblon. Essa ocupação se originou pela falta de condições das pessoas de conseguir uma moradia em bairros como Leblon ou em outras localidades do Rio de Janeiro, sendo expulsas ou redirecionadas para essa localidade. A população que ali reside possui, em sua maioria, condições de baixa renda, ocupando postos de trabalhos informais ou mais precários, assim como o comércio que ali se instala pelos próprios moradores, visando abastecer as necessidades locais. Agora, peço que prestem atenção na concentração de povoamento no local. É nítida, né? Com muitas casas ocupando pequenos metros quadrados. O conceito de favelização se faz presente aqui. Agora vamos para outra grande cidade, São Paulo. Na imagem, como podemos ver, se encontram duas realidades distintas que ocupam
quase o mesmo espaço geográfico. Realidades distintas que estão separadas por um só muro. Do lado esquerdo, temos a comunidade de Paraisópolis, que é uma das favelas de maior densidade populacional do Brasil, com cerca de 100 mil habitantes. Infelizmente, essa população sofre com os desmandos do poder público e precariedades estruturais, tendo pouca estrutura de mobilidade urbana, saúde, segurança, entre outras problemáticas. Escancaradamente, esse é outro processo de favelização presente no território brasileiro. Do outro lado do muro, à direita da imagem, temos um condomínio fechado, localizado no bairro do Morumbi, que é uma das regiões mais ricas e caras de se viver em São Paulo. Podemos ver com clareza a discrepância das condições de vida com a estrutura fornecida aos moradores do condomínio. É possível notar quadras esportivas, piscinas, demonstrando assim o alto poder aquisitivo de seus moradores. Agora que já vimos alguns exemplos de urbanização e seus desdobramentos em duas capitais brasileiras, vamos focar em Uberlândia. Vocês conseguem ver semelhanças da imagem com as fotografias trabalhadas anteriormente? Consegue, né? Bom, vemos as estruturas das casas, do espaço entre elas, das ruas com uma grande diferença. Enquanto o bairro Nova Uberlândia se preocupou com moradias que fossem mais baratas e mais acessíveis por se encontrar em regiões mais marginalizadas, o Jardim Barcelona surge como tentativa de revalorizar a área, sendo escolhido por imobiliárias na construção de espaços fechados para ocupação de pessoas que tenham condições de renda maior e queiram espaços restritos. Agora, vamos nos aproximar um pouquinho do bairro que vocês costumavam frequentar ou ainda frequentam. Em algum momento, vocês já pensaram em como o bairro da escola de vocês se formou? O bairro Morumbi, onde se localiza a Escola Estadual Ederlino Landes Bernardes, na zona leste da cidade de Uberlândia, foi criado no ano de 1991. E foi pensado para atender às necessidades da cidade da época, ou seja, a constituição da malha urbana da cidade. Além de ser um bairro construído para atender à moradia de uma população crescente em Uberlândia, devido ao seu crescimento industrial. Para além disso, foi pensado em se evitar o processo de favelização, muito comum em cidades que possuem a industrialização desenvolvida. A área escolhida era uma antiga ocupação rural de plantio de soja e eucalipto e foi direcionada para uma nova ocupação urbana. As primeiras imagens registradas de satélite na localidade foram em 2014, como vemos a seguir. Fica evidente a quantidade de vazios urbanos, comum em uma área que ainda está em crescimento. Outra coisa que podemos notar é a quantidade de espaços verdes que tinham na região, demonstrando ainda pouca ocupação no local. Com o passar dos anos, a área passou a ser ocupada por trabalhadores que buscavam uma localidade que se enquadrasse em suas condições financeiras. Como o bairro não foi uma área que recebeu tanta atenção por parte do município, a sua ocupação e estruturação foi ocorrendo de uma forma desordenada e vemos reflexo disso ainda hoje. Alagamentos em períodos chuvosos, pavimentação precária e outras questões são exemplos disso. Agora, percebam essa imagem de 2020. Vemos a região com uma ocupação muito maior quando comparado com a outra. Essa área abriga comércios e moradias. É possível notar como a vegetação também diminuiu nesses 16 anos de diferença. Já nesta imagem, conseguimos notar a Escola Ederlino em uma escala mais próxima e seus arredores. É possível notar um conjunto habitacional à direita. A predominância na imagem de casas também é um fator importante de se notar. Agora vamos fazer uma comparação com outra localidade da cidade e também bem próxima a essa. Estamos falando do bairro Santa Mônica, em que se localiza a Universidade Federal de Uberlândia. No canto esquerdo da imagem temos a localização da UFA, considerado um dos pontos centrais do bairro, por receber mais de 10 mil alunos. Muitos deles vindos de outras cidades. Com isso, os arredores do bairro criaram condições para atender às demandas da universidade e de seus alunos.
com instalações de restaurantes, papelarias, xerox, bares, supermercados e outros. Outro ponto muito importante para entendermos a dinâmica do bairro é focarmos na moradia ao redor. Embora ainda existam muitas casas, também vemos uma grande quantidade de apartamentos naquela região, para serem alugados por alunos e profissionais da faculdade. A especulação imobiliária atua na região, fazendo essas condições mais verticalizadas que conseguem atender um número maior de pessoas no mesmo espaço e arrecadar mais. Podemos assim dizer que a universidade ressignificou toda a área que antes era marginalizada, trouxe consigo toda a ocupação espacial a esse local e valorização da área. Podemos assim notar um processo claro de gentrificação, pois com o aumento do preço da terra, muitas pessoas viram vantagem em vender seus terrenos e se mudarem para locais mais baratos. Bom, vocês conseguiram entender os processos de urbanização, gentrificação e favelização? Esperamos que sim. Qualquer dúvida de vocês, deixem nos comentários que nós vamos ficar muito felizes de responder. Ah, não se esqueçam, ainda estamos no momento de pandemia, então não esqueçam de lavar as mãos, usarem máscara e manter o distanciamento social. Sempre que puderem, fiquem em casa. Um grande abraço virtual para vocês e até a próxima!